A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Espero que os irmãos estejam bem, todos com saúde, com alegria, que Deus possa estar abençoando a, a tua vida nesta oportunidade. Estamos estudando as nossas escolas bíblicas dominicais e neste trimestre um estudo tremendo sobre o corpo, a alma e o espírito. E na lição de hoje, nós vamos ver o corpo como templo do Espírito Santo. A quarta lição do nosso trimestre, referente ao domingo 26 de outubro de 2025. Nós já vimos nas lições anteriores sobre o corpo, a alma e o espírito, um resumo. Na lição de número 2, nós vimos sobre o corpo como a maravilhosa criação de Deus. Na lição passada, a lição de número 3, vimos sobre o corpo e as consequências do pecado. E na lição de hoje vamos ver o corpo como templo do Espírito Santo. Vamos ler um texto bíblico que vai nos auxiliar a respeito desta lição. Palavras do apóstolo Paulo, 6 e 19, que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Pergunta do apóstolo Paulo fica para nós. Por acaso nós não sabemos que somos templo do Espírito Santo? Você, meu irmão, minha irmã, tem consciência que o Espírito Santo habita no teu corpo? Vamos fazer uma oração e meditarmos a respeito deste assunto tão profundo e oportuno na palavra de Deus. Senhor, meu Deus, aqui diante da tua palavra, pedimos da tua graça, Senhor, que tu possas nos renovar através do entendimento das coisas do teu Espírito Santo. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós, para entendermos bem o que o apóstolo Paulo está falando à igreja, nós, como templo do Espírito Santo, nós precisamos entender o templo lá na antiga aliança. Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito, mandou que Moisés construísse um templo no deserto. O templo também era trino, ele era dividido. O pátio, o local exterior, depois tinha a tenda. A tenda era dividida em duas partes, o santo lugar e o santo dos santos. Esse templo permaneceu naquela época como tabernáculo, ou seja, uma tenda que foi transportada durante todo o período da jornada de 40 anos no deserto. E mais tarde, quando eles já habitam na terra prometida por Deus, em Jerusalém eles constroem um templo de pedra com as mesmas características do tabernáculo no deserto.
quando Jesus é crucificado, a cortina que dividia o santo lugar do Santo dos Santos foi rasgada de cima a baixo. O poder de Deus demonstrando que agora o Espírito de Deus, ele já não habitaria ali naquele templo feito por mãos humanas, mas agora passaria a habitar no corpo de todos aqueles que aceitassem Jesus como seu Salvador. Nós podemos fazer uma analogia com a nossa vida espiritual, o pátio, ou seja, o lugar exterior onde os hebreus traziam os animais para ser sacrificados, como a primeira fase da nossa vida espiritual, que é sermos criança em Cristo. Novo convertido é uma criança, não conhece quase nada, está dando os primeiros passos. Depois havia no tabernáculo e no templo o santo lugar. Já era uma divisão que as pessoas comuns não poderiam entrar, já era um lugar para os sacerdotes entrarem. Nós podemos comparar isso com um crente já adulto, já com conhecimento, com experiências na sua vida espiritual, que já foi um pouco adiante. E tem o Santo dos Santos, que era um lugar que o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano, onde estava ali a Arca da Aliança, mostrando aqui para nós como um crente maduro, experiente com Deus. E a nossa lição tem como objetivo isso, mostrar que você não pode viver como criança espiritual o tempo todo. Foi a mensagem que o apóstolo Paulo deu à igreja de Coríntios. Vocês estão vivendo como crianças. Eu quero dar alimento sólido, mas vocês não são ainda capazes de se alimentar com coisas espiritualmente fortes. Embora a igreja de Coríntios não fosse uma igreja nova, os crentes eram infantis, eram crianças. É uma tragédia, às vezes nós já vemos crentes com 20, 30 anos de caminhada na fé, mas continuam meninos em Cristo, sem profundidade, sem se aproximar mais de Deus e aproveitar das bênçãos de ser templo do Espírito Santo. Deus quer que nós habitemos no Santo dos Santos, sermos maduros, experientes, conhecimento do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Qual é o perigo de nós permanecermos crianças? Vamos ler lá o que Paulo fala à igreja de Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 6, versículos 9 e 10, e o versículo 18, que diz assim: vocês não sabem
que os injustos não herdarão o reino de Deus, não se deixe enganar, nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que têm relações sexuais com outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão de Deus. E lá em Gálatas, Paulo faz uma relação dos pecados na carne, como idolatria, porfias, prostituição, avareza, inveja, ciúmes. Aqui no verso 18 de 1 Coríntios 6, Paulo fala, olha, fujam da imoralidade sexual. E o que se vê na igreja hoje? Uma sensualidade, uma carnalidade tremenda. Crentes se portando de maneira sensual, crentes brigando uns com os outros, infantis, voltando a repetir as palavras de Paulo, 1 Coríntios 3:1, irmãos, não pude falar a vocês como espirituais. Deus pode falar a você como espiritual? E Paulo continua, mas como a carnais, como crianças em Cristo, permaneceram o tempo todo no pátio. Nunca provaram das coisas verdadeiramente espirituais, sem experiência com Deus. Eu quero deixar para você uma reflexão profunda. Se você puder anotar, você anote. Conhecimento espiritual não está na sabedoria humana, mas na experiência com Deus. O que é isso? Tem crentes que estudam a palavra, ensinam, às vezes até pregam muito bem, porque tem uma sabedoria, nós vamos ver nas questões da nossa alma, que o conhecimento faz parte da nossa alma. Alguns de nós temos uma inteligência muito boa, aprendemos com facilidade, ensinamos com facilidade, explicamos com facilidade, mas isso não significa experiência com Deus. Você pode ter tudo isso, essa sabedoria humana, porque os homens no mundo sem Deus também são inteligentes, também são capazes, também fazem belos discursos, escrevem livros, dão palestras, mas não têm experiência com Deus. Ou seja, o crente até prega, até ensina, mas ele não tem experiência com Deus. Então continua um crente carnal, sensual, ligado com as coisas deste mundo, com a vaidade dos homens, com o ego. Reflita muito sobre isso. Se nesta lição você refletir sobre isso, no dia de hoje,
eu já me dou por satisfeito neste ensino bíblico. Volto a repetir o tema para a sua reflexão. O conhecimento espiritual não está na sabedoria humana, mas na experiência com Deus. Temos alguns exemplos de crentes na Bíblia Sagrada sensuais. Sansão. Então, Sansão casou com mulheres do mundo, não se importou em estar quebrando a aliança com Deus. Nós temos o caso de Davi, que adulterou, pecado gravíssimo. Esses dois homens, pela misericórdia de Deus, ainda conseguiram se recuperar. Sansão, na sua morte, ainda foi usado por Deus. E Davi se voltou para as coisas do Espírito Santo de Deus, mas sempre foi um homem carnal, voltado a guerras, voltado à sensualidade, tanto que Deus não permitiu que Davi construísse o seu templo. Agora, em contrapartida, nós temos na Bíblia Sagrada muitos crentes espirituais. E nós vemos lá, por exemplo, o jovem Daniel. É interessante que a pessoa de Daniel era jovem no início do seu livro. Talvez 17, 18 anos, mas era um moço maduro, experiente com Deus, já tinha entrado no Santo dos Santos. Tanto que ele e seus colegas resolveram não se contaminar com o mundo oferecido por Nabucodonosor. Eles recusaram as glórias da Babilônia e permaneceram fiéis a Deus. Assim foi o apóstolo Paulo, um homem inteligente, estudado, com posição social, e ele percebeu que tudo aquilo era lixo. Ele larga tudo aquilo por amor a Cristo e começa a andar no Espírito Santo. O que é andar no Espírito Santo? Como você se torna responsável como templo do Espírito Santo? Nós precisamos entender que a carne está viva. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, fala da sua batalha com a carne. Não é a inexistência da carne que vai acontecer com o crente. Esta batalha espiritual sempre existirá enquanto estivermos nesta carne, neste corpo mortal. Mas o crente espiritual, o crente que é templo verdadeiro do Espírito Santo, ele, ao andar, ele pergunta ao Espírito Santo: posso? Devo? Como faço? Que você seja um crente assim. Amadureça, não permaneça criança em Cristo. Procure fazer a vontade de Deus em todos os seus passos. Pergunte sempre: é a vontade de Deus? Deixe das confusões naturais deste mundo que o ego nos leva a cometer os perigos que já listamos aqui. Mas que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, com a graça de Deus, vivendo em paz, em alegria, orientados pelo Espírito para a obra
que Ele tem designado para cada um de nós. Que Deus te abençoe.